Alegria poder cultuar Jesus com todos vocês e que o Senhor possa nos guiar, nos dirigir nesses próximos minutos, onde nós iremos conversar sobre esse precioso livro de Jonas. Hoje é dia de começar essa nova série. Toda vez que nós temos a oportunidade de começar uma nova série aqui na Rede, nós ficamos animados, porque nós temos a perspectiva de, nas próximas semanas, estudar sobre esse precioso livro de Jonas. Eu creio que a maioria de vocês conhecem muito bem a história. Quantos de vocês estão familiarizados? Levanta a mão, se você já está familiarizado com essa história. Jóia, 87,3%, fiz rápido a conta aqui, muito bom. A maioria de vocês conhecem a história de Jonas. E a gente sempre relaciona Jonas a um grande peixe, a uma grande baleia. Se você talvez desde pequeno faz parte de uma igreja, eu tenho certeza que você de pequenininho ouviu por diversas vezes os professores na escola dominical ou na classinha à noite contar a história de Jonas. Se você sai de um culto e vai pegar o seu filho lá em cima, e ele sai lá com um papelzinho pintado, e tem lá um grande peixe, e na hora você já mata e fala, hoje certamente o professor contou sobre a história de Jonas, porque é isso que vem à nossa mente. A gente está ambientado com essa história, porque obviamente nós conhecemos a história de Jonas e do grande peixe, e para alguns da grande baleia. Aliás, não é só vocês, o mundo todo é assim. Eu coloquei no Google, eu pesquisei no Google, coloquei história de Jonas no Google. Olha o que apareceu, olha as imagens que me apareceram ali logo de cara. Foram essas. Está vendo? Olha lá. Ali é o primeiro Jonas, depois eu tenho baleia com Jonas, baleia, ali não sei quem é aqui na ponta, mas baleia aqui, Jonas caindo na água, baleia. Está vendo? Essas são o que a gente encontra logo de bate-pronto, quando você coloca no Google, história de Jonas. Eu até achei essa figura aqui, bota na próxima figura, até achei curioso essa imagem, né, que apareceu, né. Sei lá, botaram acho que um golfinho ali do Jonas, eu não entendi essa figura aí para criança, né? Acho que é um golfinho e botaram menor que o Jonas ainda, né, vai ficar inchado esse, não vai caber aí dentro. Mas, para muitos, essa é uma história que se refere a um profeta de Deus e a um grande peixe. Ou talvez, pode acontecer de ter pessoas aqui hoje à noite que nada sabem ou pouquíssimo sabem sobre a história de Jonas. Isso é ótimo. E eu quero convidar você, tanto você que sabe muito, ou você que não sabe nada sobre essa história, eu quero convidar você a vir aqui as próximas semanas, para que a gente possa aprender juntos. Para você que não está muito ambientado, mas para que você possa realmente aprender, realmente estar com o coração aberto, para ouvir a voz de Deus e o que Deus tem a nos ensinar. E apesar de todas as imagens que eu mostrei aqui, vir à nossa mente quando a gente pensa, e claro, até nossa própria arte aqui, eu botei Nínive aqui, eu botei a baleia ali, tem, né, a gente pensou nessa arte que envolva Nínive, que envolva Jonas, que envolva o grande peixe, mas é importante a gente tentar entender quem é de fato o personagem central dessa história. Embora Jonas apareça em todos os capítulos, é verdade, embora ele tenha escrito esse livro que leva o seu próprio nome, saiba disso, ele não é o personagem central dessa história. Ele não é o personagem mais importante. O grande peixe também não é. Os marinheiros também não são. O povo de Nínive tem sim sua importância, mas também não são os personagens centrais. A planta do capítulo 4 também não é. O personagem central dessa história, desse livro, é o próprio Deus. É Deus e seu implacável amor. Eles são o centro desse livro aqui. É impressionante como nesse pequeno livro de 4 capítulos, de poucos versículos, nós somos levados a descobrir sobre o caráter de Deus que nós estamos adorando aqui essa noite. É brutal a forma como Deus se revela no livro de Jonas. Chega até a ser assustador. A forma como Deus se revela nessas páginas. E ver como essa história, que foi escrita 700 anos antes de Cristo, aponta perfeitamente para uma outra grande história, para a história principal do universo, que é a história de Jesus, que é a história do Messias. Como que essa história aponta para Cristo? Então Deus e seu implacável amor são o centro desse livro. E por esse tema da série, implacável amor, a palavra implacável, ela traz a ideia daquilo que não cede, aquilo que não recua, aquilo que não retrocede. Eu creio que essa descrição perfeita do amor de Deus em todo o livro de Jonas. Implacável amor é uma referência à graça e misericórdia de Deus durante todo o livro.
Nesse livro, queridos, preste muita atenção. Nós vamos aprender sobre o insistente amor de Deus. A palavrinha amor aqui do tema, eu quero me referir a duas palavrinhas centrais: graça e misericórdia. Graça é Deus dar para você o que você não merece. Misericórdia é Deus não dar para você o que você merece. É isso que Deus fez com a gente, com todo mundo aqui em Cristo Jesus. Ele nos deu a salvação e nós não merecíamos. Ele não deu a condenação que a gente merecia. Então, implacável amor aqui, a palavra amor é referente a essa implacável graça e misericórdia de Deus que constantemente você vai descobrir junto comigo ao longo dessa série no livro de Jonas, tá bom? Esse é um livro diferente. Ele é diferente porque desde a literatura onde esse livro está, dessa literatura profética, se você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, você vai perceber que ele está entre livros de profetas, livros proféticos. E você vê que ele sai fora da curva de qualquer outro livro. Porque, em geral, os livros proféticos, tá bom? Eles falam de profecias, homens que profetizaram a um povo, às nações, e são profecias, são vários escritos, Deus disse, Deus disse, Deus disse, assim diz o Senhor, mas aqui não. Embora ele esteja no meio dos livros proféticos, é um livro que não vai falar sobre a profecia do profeta, mas sim sobre a história do profeta. É um livro pequeno, como eu disse, de 4 capítulos, e agora preste atenção, era para ser menor ainda. Jonas era para ter um capítulo só. Aliás, vou dar uma tarefa de casa para todos vocês. Essa semana, tarefa de casa, lê Jonas pelo menos 3 vezes, você lê muito rápido, então pelo menos, eu estou sendo assim gracioso com vocês. Pelo menos lê 3 vezes essa semana um livro de Jonas, e eu quero que você ao ler, tente descobrir qual deveria ser o único capítulo desse livro. Deveria ter um capítulo só, são 4, deveria ser apenas um. Então quero que você leia e tente descobrir qual seria o capítulo que só fosse ele talvez satisfaria o propósito pelo qual esse livro foi escrito, tá bom? Se você quiser, você pode até me mandar uma mensagem durante a semana: Tiago, é o capítulo X, e você escolhe o capítulo e me manda, e depois eu digo se você está certo ou errado, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Abra sua Bíblia em Jonas. Se você não tem Bíblia, não tem problema, eu vou botar juntos. Capítulo 1, vamos começar no início, capítulo 1, e aqui na rede a gente faz assim nas séries, tá bom? A cada semana a gente vai estudar um trecho desse livro. Então hoje, versículo de 1 a 3, semana que a gente pega do 4 em diante, e assim vai até a gente terminar esse capítulo, até terminar esse livro daqui a algumas semanas. Jonas capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, ou melhor, até o início do verso 3. Diz assim a palavra de Deus, vou lendo aqui na versão NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós precisamos demais da Tua graça e do Teu amor aqui. Precisamos demais que o Senhor abra os nossos olhos para perceber a beleza que é a Tua palavra e a forma, Deus, como ela revela quem nós somos e principalmente como ela revela quem Tu és. Senhor, nesses próximos minutos aqui, abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a Tua vontade, a vontade revelada do Senhor para as nossas vidas, e que a Tua palavra possa nos transformar. Não meu esboço, não meu sermão, não as minhas ideias, mas para que a Tua palavra possa nos transformar essa noite. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. O livro começa como todo livro de profecia. Começa Deus falando com o profeta. Tá bom? Nós temos um profeta aqui que, como os outros do Antigo Testamento, eram homens que eram portadores da voz de Deus. Entendam bem, pessoal, esse tipo de profeta não existe mais hoje em dia. Nós temos hoje a Bíblia, a palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da Bíblia. A gente não precisa mais de ter alguém que fala: eis que diz o Senhor, ou eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Isso não é mais necessário, porque nós temos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é perfeita e que é completa. Mas naquele tempo, a Bíblia não estava fechada ainda. Então Deus levantava homens, até mesmo mulheres em algumas ocasiões, e Ele falava ao povo por meio desses homens e mulheres. E nesse contexto aqui, é comum
O profeta, ele ouvia a voz de Deus por meio de sonhos, revelações, ou até mesmo o próprio encontro pessoal, por meio de teofanias, mas ele ouvia de Deus e ele replicava isso ao povo. Algumas vezes a mensagem era mensagem dura, de condenação. O povo estava pecando, Deus levantava alguém para colocar o dedo na ferida, para apontar o erro e para exortar a nação. Algumas outras vezes era uma mensagem de graça, de amor e de bondade. Falar que o povo estava indo bem e colocar pontos de melhoria, ou pontos que o povo estava evoluindo. Enfim, esse era o papel do profeta. E aqui logo no início, Jonas nos é apresentado como um profeta de Deus, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que a palavra do Senhor vai até ele. Por isso é importante perguntar, quem é Jonas? 3 perguntas rápidas, a primeira delas é, quem é Jonas? Aqui ele coloca Jonas, filho de Amitai, não disse muita coisa. Precisamos entender muito bem quem é Jonas, isso vai nortear muito o nosso estudo. E para entender quem é Jonas, eu quero abrir num outro texto da Bíblia, que é a outra e única citação de Jonas em toda a Bíblia. Você vai encontrar Jonas só em 2 lugares, ou melhor, em 3, quanto no Novo Testamento também. Mas aqui no Antigo, você vai encontrar no livro de Jonas, mas e também em 2 Reis, capítulo 14, verso 23 a 25. Precisa abrir, vou colocar aqui para vocês, a citação. Essa é outra citação que vai nos situar melhor quem é Jonas. Diz assim, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, lembra, são 2 reinos agora, Israel dividiu, são 2 reinos, então Amazias era rei do sul, e Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, reino do norte, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, presta atenção, Jeroboão, aqui é o Jeroboão II, tá bom? É o segundo Jeroboão já, nessa linha de sucessão dos reis. Ele fez o que o Senhor reprova, preste atenção. Ele não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, o seu pai, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Rafer. Esse trecho aqui nos dá boas pistas sobre quem é Jonas. Por citar o rei, por citar o momento, a gente consegue entender muito bem quem era esse camarada, filho de Amitai. Tem algumas considerações a fazer, pode colocar para mim aí. Mari, pode passar o próximo slide, obrigado. Em primeiro lugar, ele viveu então no tempo do reinado de Jeroboão II. Aqui estão citados 2 Jeroboões, o primeiro rei do norte e esse Jeroboão II aqui, tá bom? Em segundo lugar, mostra que ele viveu então um pouco depois de Eliseu, porque se a gente olhar na linha dos reis, Jeroboão ele viveu um pouquinho depois de Eliseu. Nós tínhamos Elias, tivemos Eliseu, ou seja, Jonas viveu um pouquinho depois de Eliseu, provavelmente teve contato com Eliseu. Alguns até acham que Jonas era filho daquela viúva lá que Elias lá multiplicou a comida, então alguns acham até que seja esse Jonas, tá bom? Ele viveu entre Amós e Oséias, mas ele foi bem antes de Isaías e Jeremias, são profetas mais conhecidos. Ele aconselhou o rei na expansão do reino. A gente leu aqui. Era um mau rei, mas ainda assim Deus abençoou a nação de Israel. Era um péssimo rei, um cara idólatra, mas ainda assim, olha que loucura, Deus usa Jonas para aconselhar esse rei na expansão do território. Expandir território era um sinal de prosperidade para a nação, ou seja, Deus abençoou aquela nação por meio de Jonas, por meio da profecia de Jonas, mesmo tendo um mau rei, tá bom? E por causa disso, ele se tornou uma espécie de herói nacional, porque ele profetizou a expansão e a prosperidade do reino. Quando ele profetizou que o reino ia se expandir, o pessoal ficou muito... Porque ele fala de Deus, e melhor ainda, ele fala coisas boas de Deus. Olha que bacana. Aqui em 2 Reis, Deus mandando, e Jonas, Deus fala, Jonas vai lá e diz que vai expandir, e é justamente isso que ele faz. Só que tem um problema. No livro de Jonas, que você lê, nós temos Jonas sendo. Volta aí, pode passar o próximo slide, de novo. Se em Reis Deus manda e obedece, aqui em Jonas Deus manda e Jonas não obedece. Deus manda ele ir, como a gente leu aqui, ele foge da presença do Senhor,
ele não vai para onde ele deveria ir. E para entender a fuga de Jonas, a gente precisa então ir para a segunda pergunta. Se nós já sabemos quem era Jonas, a segunda pergunta é quem eram os ninivitas? Quem era esse povo de Nínive, no qual Deus manda Jonas ir e Jonas se recusa a ir? Nínive, queridos, era a capital da uma potência bélica daquela época. Preste atenção, os assírios, desculpa, eles possuíam um enorme exército e muito, mas muito cruel. Eles estavam em campanha de expansão, e nessa campanha de expansão, eles estavam expandindo contra os sírios, tá? Os assírios contra os sírios, e obviamente também contra aquela pequena naçãozinha ali de Israel. Eles se interessavam também por aquele território. Quando Jonas ouve essa mensagem de Deus, os ninivitas, os assírios, já tinham passado pelo norte de Israel, matado alguns israelitas, era uma nação inimiga do povo de Deus. Aliás, os assírios, o povo de Nínive, Nínive era a capital da Síria, eles eram conhecidos, aliás, são conhecidos na história, como um dos exércitos mais cruéis de toda a história. Um exército que não deixa reféns, um exército que não só mata, mas tortura, e tortura muito antes de matar o seu povo inimigo, num algo muito cruel, muito brutal. Era um povo realmente mau ao ponto do próprio Deus falar, cara, a maldade deles chegou até mim. Loucura, não? Você consegue pensar numa situação assim, deplorável? Pensa no Brasil. O Brasil está uma loucura, a gente sabe disso. O Brasil está uma loucura, em todos os sentidos. Moralmente, politicamente, socialmente, está uma loucura o nosso país. Consegue pensar em algo pior? Era a Síria, era Nínive. Algo muito pior, algo muito pior. Ao ponto de Deus falar, olha, ou você vai pregar para esses caras, ou eu vou destruir esses caras. Essa era a realidade dos ninivitas. E Jonas, então, ele sabia disso. Jonas sabia disso. Agora, duas questões me chamam a atenção nesses primeiros versos. A primeira questão que me faz ficar surpreso ao ler esse início, é o fato de Deus demonstrar algum tipo de interesse por esse povo, pelos ninivitas. Embora Deus estivesse irado com o pecado deles, por eles cometidos, Deus faz questão de levantar alguém, no caso Jonas, e ir até lá e pregar contra aquela cidade, e expor os pecados, e convidar aquela cidade ao arrependimento. A gente fica surpreso com isso, um povo mau, um povo cruel, mas nos chama a atenção saber que Deus, de alguma forma, quer alcançar aquelas pessoas. E a segunda surpresa, quando a gente começa a ler Jonas, é a fuga de Jonas. Porque o Jonas de Reis, Deus manda, ele obedece. O Jonas de Jonas, Deus manda, ele diz um sonoro não. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Então, logo de cara, preste muita atenção, que isso vai nortear nosso bate-papo final de hoje à noite. A gente percebe que, embora Deus seja o centro, e nós vamos falar sobre ele, muito sobre ele hoje, nós temos dois personagens muito importantes nesse livro. E ambos personagens se relacionam com o central, que é Deus. Você já deu para entender muito bem que nós temos Jonas e nós temos os ninivitas. E é interessante que esses dois personagens, cada um à sua maneira, irá se relacionar com Deus. Cada um à sua maneira. E como a Mari bem colocou, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo dos irreligiosos perdidos, que são os ninivitas. Os irreligiosos perdidos são aqueles que vivem na completa ausência de Deus. Eles são maus, eles são blasfemos, eles são imorais, eles são cruéis, eles vivem uma vida ausente de Deus, por isso eles estão perdidos. Esses são os ninivitas, o povo de Nínive. Mas aqui a gente percebe um outro personagem, uma outra forma, mas também errada de se relacionar com Deus, o religioso perdido, que é Jonas. Alguém que se relaciona com Deus, com base naquilo que lhe convém, que conhece a Deus superficialmente ou externamente, mas que é orgulhoso e que revela ao longo da história que está tão perdido quanto o povo de Nínive. E preste muita atenção porque isso é importante. Eu e você vamos descobrir essas semanas que Jonas está tão perdido quanto o povo que ele tinha que alcançar. Jonas estava tão longe de Deus quanto o povo que também estava longe de Deus. Por isso nós temos dois grupos e duas maneiras equivocadas de se relacionar com Deus. O religioso perdido, o profeta, e os irreligiosos perdidos, o povo de Nínive. Lembra quando eu disse que
o tema aqui, a ideia do implacável amor de Deus, é esse Deus que demonstra de maneira implacável sua graça e misericórdia? Talvez logo de cara você pensou assim, eu já matei a charada. O Tiago está falando que é um amor implacável para com os ninivitas, porque eles são os pedidos, certo? Não, também. É um certo parcial. Porque nós vamos ver aqui o implacável amor de Deus por Nínive, os religiosos perdidos, mas também por Jonas, o religioso perdido. Nós vamos ver o implacável amor de Deus por dois grupos, que de maneira muito diferente, é verdade, mas estão igualmente longe de Deus. Nós vamos ver nessa história, preste atenção, que o profeta está tão perdido quanto o povo que ele foi enviado para pregar. Ele nos leva à terceira e a última pergunta de hoje. Por que Jonas fugiu? Nós já vimos quem era Jonas, já vimos quem eram os ninivitas, o povo de Nínive. A terceira pergunta é por que ele fugiu? E a melhor forma de responder essa pergunta, que vai nos guiar aqui nos próximos 15 minutos, preste bem atenção, não é ficar especulando, não é ficar inventando, mas é olhar para a própria Bíblia, para o próprio texto, e entender o porquê ele fugiu. Agora, se você quisesse descobrir por que Jonas fugiu, quem seria a melhor pessoa para você perguntar? Para quem? Para o próprio Jonas, certo? O Jonas é o melhor cara para falar por que ele fugiu. E quer saber, ele fala isso. Só que, me perdoem, eu vou ter que dar um spoiler para vocês, um spoiler aqui do final, porque nós vamos ter que ir lá para o capítulo 4, tá? Nós vamos chegar lá, capítulo por capítulo, verso por verso, mas para responder essa pergunta inicial, a gente vai ter que ir lá para o capítulo 4, é um spoiler, eu sei, desculpa, eu não queria fazer isso com vocês, mas eu preciso ir para o capítulo 4, porque Jonas vai dizer para a gente do porquê ele fugiu. Vai lá para o 4, folheia um pouquinho para frente aí, 4, capítulo 1, versículo 1 e 2, 4, desculpa, verso 1 e verso 2. É um spoiler, eu sei. Jonas vai, ele foge, mas ele vai. Se você não sabia da história, me desculpa contar já a parte do final da história. Mas ele vai, ele prega, ele fica feliz, ele não fica feliz com o resultado, e olha o que ele fala. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. É forte a palavra aqui. Ele está furioso. Nós vamos debruçar disso lá na frente, óbvio. Mas ele continua. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Ele vai contar por que ele fugiu. E ele diz, eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele conta por que ele fugiu. E ao contar e abrir o seu coração e falar para Deus com uma sinceridade brutal o porquê ele fugiu, ele mostra muito desse coração religioso e do quanto ele estava tão perdido quanto o povo que ele estava alcançando. E eu quero pensar em 3 motivos pelo qual Jonas fugiu. Rapidamente, preste atenção, 3 motivos pelo qual Jonas se mostra esse religioso perdido e que revelam por que ele fugiu. O primeiro deles é porque ele achava que os ninivitas não deveriam ser alvos do amor de Deus. Ele achava que os ninivitas não deveriam ser alvos do amor de Deus, é isso que ele diz. Em um ato aparentemente impensado, ou não, ou talvez até mesmo pensado, mas de grande estupidez, ele recebe a ordem de Deus no capítulo 1 e parte para outra direção. É interessante, ele não só não obedece a Deus, ele faz questão de não só não obedecer, ele podia cruzar os braços e dizer, não vou. Porque a ideia era, vá, 800 quilômetros, caminha, vai pregar lá para Nínive. Ele podia cruzar os braços e falar, não vou, mas não é só isso que ele faz. Ele não só não obedece, como ele foge para a direção oposta. Ele vai para outro lugar, tem um mapa, pode colocar um mapa aqui, só para você ter uma noção do que Jonas fez, tá bom? Ele estava nesse pontinho aqui embaixo, que é Israel, tá bom? Ele estava numa cidadezinha que é muito próximo de Nazaré, até por sinal, de onde veio o nosso Salvador, interessante isso, tá bom? Onde Jesus cresceu. E lá naquela pontinha lá nós temos Nínive, mais ou menos 700, 800 quilômetros ali de onde Jonas estava. Podia pegar um burrinho, um camelo e partir para Nínive. Mas olha o que ele faz, ele vai para a direção oposta, Tarsis.
Por que Tarsis? Porque ali em Tarsis era conhecida o fim do mundo, é o famoso fim do mundo. É o famoso onde Judas perdeu as botas, é lá em Tarsis. Era o último lugar conhecido, mais distante de Nínive possível. Ali no sul da Espanha, está vendo? Se já tivesse descoberto o Brasil, ele viria para o Brasil, Jonas, que é mais, cruzaria o oceano, é mais longe ainda, porque a ideia dele era quanto mais longe, melhor. Agora, por quê? Porque ele tinha tanta raiva, tanto rancor desse povo, que ele não só não obedeceu a Deus, como ele procurou ir o mais longe possível da possibilidade de cumprir o que Deus disse. Com essa atitude, Jonas estava dizendo, olha, eles não merecem o amor de Deus, eles não merecem a oportunidade de arrependimento, e para me garantir que eles não vão receber isso, eu vou o mais longe possível dessa tarefa. Com a sua fuga, ele revela que ele odeia a ideia de que aquele povo, de que eles poderiam ser alvo desse amor implacável de Deus. Interessante que Jonas, ele foge, queridos, porque ele realmente conhecia sobre, o que ele realmente conhecia sobre Deus não agradava a ele. O que Jonas realmente conhecia sobre Deus não o agradava. É muito louco esse início aqui. Porque Jonas, ele descreve, ao mesmo tempo que ele conhecia, ele revela um completo desconhecimento. Porque ele sabia que Deus é um Deus de amor, de graça e que perdoa, isso o incomodava, ele não gostava dessa ideia. Por outro lado, ele foge achando que alguém pode fugir de Deus. Agora, tudo isso, porque ele achava que aquele povo não era dignos o suficiente para receber a graça e o amor e esse implacável amor de Deus. Difícil, né? E sabe o que mais me marca, que deixa dolorida a gente? No verso 1 do capítulo 1, Deus dá um senso de urgência para Jonas. Ele fala, vá depressa. Deus trata o evangelismo como urgência. E Jonas não só faz pouco caso dessa urgência, ele se rebela contra esse Deus que se revela a ele. E agora é importante, pessoal, deixa eu me perguntar para você. Porque eu fiz essa pergunta para mim essa semana e doeu demais me fazer essa pergunta. Você já teve esse sentimento para com alguém? Ou para com algum grupo de pessoas? Existe alguém que talvez você, como Jonas, olha para alguém ou para algum grupo, ou para alguma parcela da sociedade e pensa, ainda que lá dentro, lá no fundo, cara, esse povo aí não merece ser alvo do amor de Deus, não. Eu não sei de você, mas algumas vezes eu já tive essa sensação. Talvez eu possa ser mais pecador que você, eu não sei, mas é real. Você já sentiu o ódio de alguém ao ponto que se você pudesse, você mandaria aquela pessoa para o inferno naquele momento, naquela hora. Existe para você talvez algum grupo de pessoas que lá dentro no seu coração você acha que eles não merecem o favor de Deus? Talvez pessoas que pensam radicalmente de você na área política, por exemplo. Nessa polarização política do Brasil hoje, que a gente vive, é comum ver os extremos se odiando, se degladiando. E é capaz que alguns de vocês achem que o outro não é digno de receber o amor e a salvação e a graça de Deus por pensar diferente ideologicamente, politicamente de você. É real, acontece. Tempos atrás, eu vi um vídeo, e esse vídeo me chocou, me deixou chocado. E enquanto eu preparava o sermão essa semana, esse vídeo veio à minha mente, à minha memória. Porque era um grupo de meninas universitárias, era um vídeo no Facebook, tá bom? Era tipo um programa. Elas estavam mal vestidas, cabelos estranhos, mal cortados, roupas sujas, rasgadas, tá bom? E elas montaram um grupo de música, né? Uma banda, elas montaram uma banda. E só o nome dessa banda já é impronunciável. Eu não posso nem pronunciar o nome dessa banda aqui. Tá bom? Não passou das 10 ainda, não posso falar. Tá? Era alguma coisa referente à má reputação de mulheres e ligadas ao aborto. Tá bom? Talvez de uma forma menos ofensiva, eu poderia dizer que o nome da banda era Prostitutas Aborteiras. De maneira menos ofensiva. Tá bom?
E quando eu vi a letra vulgar, ofensiva, suja, imoral, revelando assim completamente o que acontece com meninas quando estão longe do Senhor. O que acontece com o homem quando ele está longe de Deus, completamente distante de Deus, repleto de ideologias humanas, em alguns aspectos até mesmo satânicas. Era a personificação, o nome da banda, a aparência delas e principalmente a letra. E, gente, eu fiquei horrorizado. E eu confesso que o primeiro sentimento foi de ódio, de condenação para aquelas meninas. Mas quando eu preparava esse sermão, eu me lembrei disso. E eu me lembrei que eu agi como Jonas. Porque naquele momento, em momento nenhum, eu pensei que aquelas meninas, elas precisam e elas podem ser alvos do amor implacável do nosso Deus. O que eu desejei para elas naquele instante que eu vi, em toda a minha religiosidade, é que não, elas estão completamente perdidas e não merecem o amor de Deus. Merecem a nossa exclusão, merecem o nosso cala-boca, merecem o fiquem quietos e não falem nunca mais. É claro que o que elas estão fazendo é abominável, é óbvio. É claro que precisa ser denunciado o pecado delas, com certeza. Mas elas precisam de Jesus e do Evangelho. Ainda que eu, em toda a minha religiosidade, achasse que elas não mereciam o amor de Deus. A impressão que eu tenho é que algumas vezes nós somos muito mais parecidos com Jonas do que nós imaginamos. Em segundo lugar, Jonas, o profeta religioso perdido, ele fugiu porque ele estava cego em sua própria religiosidade, ele não se via tão pecador quanto os ninivitas. Esse é o segundo ponto. Ele não se achava tão pecador. Olha que loucura, ele estava tão cego, Jonas estava tão cego, e olha a insanidade das suas ações. Imagine esse cenário. Deus diz, Jonas, vá aos ninivitas. E Jonas pega e fala assim, na cabeça dele, não posso ir. Jonas pensando, esses caras são maus, eles não merecem o favor de Deus, esses caras são um perigo para a minha nação, então se eles forem destruídos é melhor para Israel, então eles não merecem a minha ajuda, a minha pregação. E se não bastasse o perigo para a minha nação, Jonas pensando, olha que loucura, eles não estão nem aí para Deus, eles são um povo mau. Deus mesmo diz que esse povo está completamente perdido, a maldade dele chegou até lá. Esse povo é um povo desobediente a Deus. Logo, para eu fugir da missão de pregar para eles, sem perceber, Jonas começou a agir como eles. Irônico, não? Chega a ser irônico. Jonas, para não pregar para os desobedientes, Jonas se tornou desobediente. Insano, não? Mas é isso que faz a religiosidade, ela cega. Jonas estava completamente cego. Tão cego que ele se mostra tão desobediente e rebelde quanto ao povo de Nínive, desobediente e rebelde. Ele se mostra aqui hipócrita, ele se mostra aqui alguém incoerente. Ele é incoerente porque ele se mostra tão rebelde e desobediente quanto os ninivitas, que ele não queria alcançar. E ele é hipócrita porque ele não consegue enxergar o seu próprio pecado e nem confrontar o seu próprio pecado e da sua própria nação. Lembra que nós lemos em Reis? O contexto de Jonas em Reis? Quem era o rei que ele servia? Era um rei que fazia o que era mal perante o Senhor. Era um rei que cometia, que levou a nação a cometer o pecado da idolatria. E nós não vemos nenhuma indignação de Jonas. Nós não vemos nenhum relato de Jonas indignado, confrontando o rei. Não vemos Jonas pensando em fugir do seu país, porque não aguenta vir num país idólatra. Não. Pelo contrário, a gente vê Jonas aconselhando o rei a expandir o reino. Outros profetas contemporâneos a Jonas exortaram o rei. Jonas não. Por quê? Porque Jonas, ele não conseguia perceber o seu próprio pecado. Ele não conseguia ver o próprio pecado do seu povo. E por isso ele foge. Ele foge porque ele não se via e nem via a sua nação como uma nação ímpia e que também estava longe de Deus, assim como o povo de Nínive. Ele foge talvez porque ele considerava pecados diferentes, ou melhor, ele classificava pecados. Talvez porque ele classificava pecados, porque o religioso faz muito disso. O religioso é ótimo em classificar pecados mais graves, não tão graves assim.
E o que ele faz aqui é talvez, não, o pecado deles é muito mais sério do que o meu que eu estou prestes a cometer. E ele pega e foge. Ele pega e foge. Ele foge porque ele não se achava assim tão mal e tão necessitado da graça de Deus. Além de não achar que o povo de Nínive merecia também esse implacável amor do Senhor. Existe uma frase que eu já usei várias vezes, ela sempre cabe muito bem. É uma frase do Keller, quando ele diz que ninguém é tão bom que não precisa da graça de Deus. E ninguém é tão mal que não possa recebê-la. Jonas não sabia disso. Jonas não tinha essa ideia, essa noção de que ele precisava tanto desse implacável amor de Deus, quanto os ninivitas que ele ia pregar. Um outro pensador disse, certa vez, o seguinte: se o maior pecador que você conhece não é você, então você precisa se conhecer. Boa frase, não? Se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, então você precisa se conhecer melhor, meu amigo. Porque se você não se acha o pior dos pecadores, é um sinal de que você está no caminho de Jonas. É um sinal de que você está no caminho do religioso perdido, que se acha melhor do que alguém, que não se acha tão necessário assim a graça de Deus sobre a sua vida. Terceira razão, e a última, pela qual Jonas fugiu, é porque ele se viu em uma situação onde a agenda de Deus conflitava com a sua própria agenda. E esse é o último ponto, eu quero terminar aqui. É muito fácil obedecer a Deus quando a vontade de Deus está alinhada com a sua vontade, certo? É muito gostoso. É muito bom dizer: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Quando o projeto de Deus para você é o projeto que você tem para você. Isso é uma delícia. É muito bom obedecer a Deus quando a vontade dele está alinhada à sua. Mas quando é o contrário, o bicho pega. É muito difícil obedecer a Deus, e preste muita atenção, quero terminar aqui. É muito difícil obedecer a Deus quando a vontade de Deus vai de encontro à sua vontade. Jonas tinha os seus planos, Jonas tinha a sua agenda, Jonas tinha os seus conceitos, os seus próprios projetos para ele e para o seu povo. Deus tinha outros planos. Jonas, preste atenção, é o típico caso do religioso que obedece a Deus quando lhe convém, e que se finge de morto para a vontade de Deus quando ela contraria a sua vontade. Eu também às vezes me pego assim, sabia? Chega a ser engraçado, porque quando nós obedecemos a Deus, é muito gostoso encher o peito e falar: eu obedeço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou correto nessa área. A gente tem prazer até mesmo nisso. Mas quando a gente não obedece, quando é muito mais difícil obedecer, a gente age com dissimulação e muitas vezes, como Jonas, com desobediência. É fácil honrar a Deus quando a vontade de Deus é de certa forma confortável para você. Mas é muito difícil honrar a Deus quando a vontade dele não vai alinhar com a sua. Ou quando a agenda de Deus é radicalmente contrária à sua agenda. Eu quero terminar, e vou terminar, prometo para vocês. É difícil aceitar a agenda de Deus, preste atenção, todos vocês, jovens, por exemplo. É difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer namorar alguém que você sabe que não é a vontade de Deus para a sua vida. Quando você sabe que se você ousar a perguntar para Deus, para essa palavra, a resposta será não. É difícil demais aceitar a agenda de Deus para o seu namoro e caminhar em santidade e virgindade quando o seu coração e o seu corpo querem uma vida sexual ativa no namoro, fora do casamento. Percebe a doideira aí? É muito gostoso a gente cantar aqui aos domingos: viverei para amar, para fazer tua vontade. De fato, é uma delícia. E é muito bom quando essa vontade se alinha com a sua, mas é muito difícil, e Jonas é a prova disso. Quando a vontade de Deus conflita com seus interesses. E o bom religioso, ele é assim, ele obedece a Deus quando lhe convém, mas ele é dissimulado desobediente quando o bicho pega para o lado dele. É gostoso cantar: Senhor, viverei para amar-te. Mas não adianta nada você cantar isso e você sair daqui e você colocar a mão sobre sua namorada assim que terminar esse culto, em áreas que só o marido dela vai poder encostar um dia.
É difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer seguir com o teu casamento nessa direção. E descobre que Deus quer que você faça sacrifícios por amor a Ele, por seu cônjuge, numa outra direção. É difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer servir a Ele com o tempo que lhe sobra, se é que lhe sobrar um tempo. É muito bom servir a Deus quando lhe dá na cabeça, quando você tem vontade para fazer uma coisinha ou outra, mas é muito difícil você servir a Deus quando Ele te pede para que você saia da sua zona de conforto e assuma a responsabilidade na sua igreja local. É muito fácil o religioso que vem aos domingos e que celebra, que levanta a sua mão e que adora. Mas é difícil quando Deus chega para você e fala assim, eu quero mais. Eu quero ter engajamento, ter envolvimento, eu quero ter o serviço, eu quero ter voluntariado, eu quero a sua entrega. Opa, peraí, Senhor. Religiosamente falando, é muito bom estar aqui, como Jonas. Enquanto lhe convém, eu estou contigo. Mas na hora que pegar para o meu lado, opa, não é bem assim. É o que o Jonas faz. É difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer ofertar ali uns trocados que não vão fazer falta para você, mas compreende que Ele quer que você seja generoso com o reino de Deus. É nessa hora que a gente percebe que nós somos muito mais parecidos com Jonas do que nós gostaríamos. Talvez o que Jonas descobriu de maneira muito triste, e eu não queria descobrir isso, nem você. Uma frase que eu li certa vez, pode colocar. Não há nada melhor para o homem que dizer para Deus, seja feita a tua vontade. E não há nada pior para o homem que ouvir de Deus, seja feita a tua vontade. E infelizmente Jonas estava disposto a querer experimentar esse segundo movimento. Mas que bom que Deus não quis que Jonas cumprisse com a sua vontade. Esse é o início de Jonas. O religioso perdido que foi enviado para pregar para os irreligiosos perdidos. E nesse percurso, ambos, Jonas, o religioso perdido, e os ninivitas, os irreligiosos perdidos, ambos vão se encontrar e vão se deparar com o implacável amor de Deus. E é legal ter essa visão. Esse implacável amor é para Jonas e para os ninivitas. Repare bem, Deus podia falar, Jonas vá, Jonas não foi. Descarte esse cara, pega outro profeta que vai lá e obedece. Poderia fazer isso. Sabe por que ele não fez? Porque Deus também ama os religiosos perdidos, como eu, muitas vezes. Deus também quer trabalhar com a gente. Deus quer trabalhar com todos vocês aqui essa noite. Seja você alguém que entrou por aquela porta hoje como um irreligioso perdido, alguém que tem vivido como se Deus não existisse. Talvez você hoje é como o povo de Nínive, não maldoso, não nada disso, assim, extremo, mas que você vive uma vida desconsiderada de Deus, completamente. Você é um ninivita. Você vive a sua vida como se Deus não existisse. Talvez você entrou por aquela porta hoje como um irreligioso perdido, ou talvez você entrou como Jonas, como um religioso perdido. E meu desejo é que nessa série, Deus venha ao nosso encontro e transforme cada coração que sentar nessas cadeiras nas próximas semanas. Para encerrar, e agora é de verdade. Quando você lê o início, bota de novo o Jonas 1, de 1 a 3, não está no slide aí, mas coloca de novo. Quando você lê esse início, e quando Deus fala para Jonas, Jonas, vá para uma terra de gente impura, gente pecadora, porque a maldade deles chegou até a minha presença, vai para lá. É interessante que como que esse primeiro verso, ele aponta para uma história, que é a história de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus recebeu essa mesma ordem do seu pai. Só que não para Nínive, mas para vir para esse povo como um todo. Jesus recebeu essa mesma ordem do seu pai, vá. Vá não para uma cidade em especial, não para um povo em especial, mas vá porque tem um mundo que é pecador, porque tem um mundo que carece da minha graça, porque tem um mundo que está perdido e a maldade dele chegou à minha presença. Jesus recebeu a mesma ordem de Jonas.
Só que ao contrário do profeta religioso desobediente, Jesus obedeceu. E foi dessa forma que ele foi enviado a nós. Paulo vai dizer que Deus provou o seu amor, o seu implacável amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É assustador saber que Jesus fez o que Jonas não fez de início. Jesus fez o que Jonas não queria fazer. Jonas era um religioso perdido que não queria pregar para os religiosos perdidos. Mas Jesus demonstrou seu implacável amor por religiosos perdidos e por irreligiosos perdidos, vindo a esse mundo e morrendo por nós. É dessa forma que essa história se conecta com a história muito maior. Baixa a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Eu quero, de maneira muito rápida, desafiar você a ter um tempo de oração silenciosa. Quero convidar você a falar com Deus, no seu lugar, aonde você está. E com as suas palavras hoje, você pode conversar com o Senhor. Com as suas palavras você pode talvez falar: Senhor, eu acho que eu me pareço com Nínive. Eu tenho vivido uma vida que desconsidera o Senhor. Eu tenho vivido uma vida onde Deus é algo abstrato, distante, quase inexistente. Onde não tem a existência de Deus não tem implicação nenhuma no hoje na minha vida. Isso não é bom. Eu quero que você saiba, meu amigo, se você se identifica com esse grupo, dos irreligiosos perdidos, aqueles que não têm uma religião, os irreligiosos perdidos, eu quero convidar você essa noite a descobrir esse implacável amor de Deus por você. A Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho, que Ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para viver uma vida perfeita e morrer por você, para que Ele pudesse assumir os seus pecados, a sua culpa, a sua condenação, porque é isso que você merece de Deus. Mas se você reconhece Cristo como teu Salvador, a Bíblia nos diz que você assume a sua justiça e Ele assume a sua condenação. Se Deus está tocando no seu coração essa noite, e somente assim alguém pode chegar à fé em Jesus, somente com o agir de Deus em sua vida, eu quero convidar você a reconhecer teus pecados, a pedir perdão a Jesus Cristo, a clamar em arrependimento e pedir para que Ele te salve essa noite. Clame a Deus, peça para que Ele te salve essa noite. Talvez você se identificou com Jonas. Talvez você se identificou com esse religioso perdido. Ainda que não totalmente, mas talvez tenha áreas do seu coração, da sua vida, que você precisa ser tratado por Deus. Eu quero te convidar a abrir o teu coração essa noite, nessa série, e peça para que Deus fale grandemente com você. Peça para Deus abrir os teus olhos, para enxergar as tuas falhas. Peça para Deus te mostrar áreas em que você tem obedecido só porque Ele é conveniente. Peça para que Deus te tire da zona do conforto e te mostre e te aponte áreas que você tem agido como um religioso perdido. Fale: Deus, eu não quero ser como Jonas. E peça para Deus tratar o seu coração. Deus, esse é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Por favor, Deus, nos ouça, nós precisamos do Senhor. E demonstra, Senhor, por favor, o teu implacável amor por nós, nos tratando, nos exortando, nos apontando os erros, as falhas. Demonstra o teu implacável amor, nos mostrando áreas de arrependimento. Demonstra o teu amor por nós, Senhor, fazendo com que alguns aqui se arrependam pela primeira vez. Esse arrependimento para a salvação, salva pessoas essa noite, Senhor, por favor. E para que tenhamos alegria, Deus, o privilégio de andar e caminhar com Jesus.